Olá, eu sou Andrew Knoll e você está no Knoll Lendo Literatura. Pode me chamar de André também, como queira. Estamos lendo As Aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain. E hoje vamos ler aqui do site sparkdots.com a análise dos capítulos 14 a 16, que acabamos de ler. Então, acompanhe conosco. Se você está chegando agora, curta o vídeo, ative o sininho, curta o canal, o pacote todo que você sabe como é que funciona. Isso ajuda nas visualizações. Deixem comentários aqui embaixo. Já me bananei todo para falar e não dá nada. Vamos embora. É o seguinte: análise dos capítulos 14 a 16. Quem está chegando agora, por favor, veja o vídeo 1 do início para acompanhar o início da leitura do livro aqui na playlist, tá bom? Vou deixar também marcado aqui embaixo o vídeo 1 para você acessar e começar do início. Então, para quem vai acompanhar a leitura da análise do capítulo 14 a 16, o que enriquece muito a obra, né, um comentário sobre a obra, a literatura comparada, acompanhe, pegue seu chá, água, chá, leite, o que quiserem, estique as pernas, ou se quiserem fechar os olhos e apenas ouvir. Vamos nessa! Análise, capítulos 14 a 16. Vemos nestes capítulos que Huck, embora de mente aberta, ainda subscreve em grande parte a concepção de mundo dos brancos sulistas. Quando Jim avalia sua aventura, Huck admite que agiu de maneira tola e colocou em risco a segurança de Jim, mas qualifica sua avaliação, acrescentando que Jim é inteligente. Huck também luta genuinamente com a questão de entregar ou não Jim aos homens brancos, que perguntam se ele está abrigando algum escravo fugitivo. Em certo sentido, Huck ainda acredita que entregar Jim seria a coisa certa a fazer, e ele luta com a ideia de que a senhorita Watson é proprietária de escravos, mas ainda parece ser uma pessoa boa. Ao longo desses capítulos, à medida que passa mais tempo com Jim, Huck é forçado a questionar os fatos que a sociedade branca lhe ensinou e que ele considerava certos. Os argumentos que Huck e Jim têm sobre as histórias de Huck fornecem mini alegorias notáveis sobre escravidão e raça. Quando Huck conta a história do rei Salomão, que ameaçou cortar um bebê ao meio, Jim argumenta que Salomão teve tantos filhos que se tornou incapaz de valorizar a vida humana de maneira adequada. Os comentários de Huck levam-nos a comparar a avaliação de Jim sobre Salomão com o tratamento dado pelos brancos aos pretos da época, como corpos infinitamente substituíveis, indistinguíveis uns dos outros. Mais tarde, Huck diz a Jim que as pessoas na França não falam inglês. Huck tenta convencer o cético Jim, apontando que gatos e vacas não falam da mesma forma e que, por analogia, os franceses e os americanos também não deveriam. Jim ressalta que ambos são homens e que a analogia é inadequada. Embora Jim esteja, em certo sentido, mal informado, ele está correto em sua avaliação da analogia de Huck. O argumento de Jim fornece mais um lembrete sutil de que na sociedade americana da época, nem todos os homens são tratados como homens. Embora a discussão de Jim com Huck mostre que ambos têm mentes inteligentes, vemos que Jim está menos preso à sabedoria convencional do que Huck, que cresceu, pelo menos em parte, na sociedade branca dominante. Vemos a importância moral e social da jornada de Huck e Jim na profunda crise moral de Huck sobre se deveria devolver Jim à senhorita Watson. Do ponto de vista da sociedade branca do Sul, Huck roubou efetivamente $800, o preço que o traficante de escravos ofereceu por Jim à senhorita Watson. No entanto, o comentário de Jim de que Huck é o único homem branco que cumpriu sua palavra mostra que Huck tem tratado Jim não como um escravo, mas como um homem. Esse conhecimento eu traduziria não como um escravo, mas como um ser humano. Esse conhecimento recém-descoberto, quer dizer, não que o escravo não seja um ser humano. Bom, é o que diz a tradução, né? Not as a slave, but as a man. Esse conhecimento recém-descoberto, junto com a culpa de Huck, impede que Huck denuncie Jim.
Huck percebe que teria se sentido pior por fazer a coisa certa e denunciar Jim do que por não denunciá-lo. Ele toma a decisão de rejeitar a moralidade convencional em favor do que sua consciência dita. Esta decisão representa um grande passo no desenvolvimento de Huck, pois ele percebe que a sua consciência pode ser um guia melhor do que os ditames da sociedade branca em que foi criado. Racismo e escravidão. Embora Twain tenha escrito Huckleberry Finn 2 décadas após a proclamação de emancipação e o fim da Guerra Civil, a América, especialmente o Sul, ainda lutava. A América do Norte, especialmente o Sul, ainda lutava contra o racismo e as consequências da escravatura. No início da década de 1880, a reconstrução, o plano para reconstruir os Estados Unidos após a guerra e integrar os escravos libertos na sociedade tinha atingido terreno instável, embora ainda não tivesse falhado completamente. Enquanto Twain trabalhava em seu romance, as relações raciais, que pareciam estar em um caminho positivo nos anos que se seguiram à Guerra Civil, tornaram-se mais uma vez tensas. A imposição das leis Jim Crow, concebidas para limitar o poder dos negros no Sul de várias formas indiretas, trouxe o início de um novo e insidioso esforço de opressão. O novo racismo no Sul, menos institucionalizado e monolítico, também foi mais difícil de combater. A escravatura poderia ser proibida, mas quando os sulistas brancos promulgaram leis ou políticas racistas sob o motivo professado de autodefesa contra os pretos recém-libertos, muito menos pessoas do Norte ou do Sul consideraram o ato como imoral e apressaram-se a combatê-lo. Embora Twain tenha escrito o romance após a abolição da escravidão, ele os ambientou várias décadas antes, quando a escravidão ainda era um fato da vida. Mas mesmo na época de Twain, as coisas não tinham necessariamente melhorado muito para os negros no Sul. Sob esta luz, podemos ler a descrição da escravatura de Twain como uma representação alegórica da condição dos negros nos Estados Unidos, mesmo após a abolição da escravatura. Tal como a escravatura coloca o nobre e moral Jim sob o controle da sociedade branca, por mais degradada que essa sociedade branca possa ser, também o racismo insidioso que surgiu perto do final da reconstrução oprimiu os homens negros por razões ilógicas e hipócritas. No livro, Twain, ao expor a hipocrisia da escravidão, demonstra como o racismo distorce tanto os opressores quanto os oprimidos. O resultado é um mundo de confusão moral no qual pessoas brancas aparentemente boas, como Miss Watson e Sally Phelps, não expressam qualquer preocupação com a injustiça da escravatura ou com a crueldade de separar Jim da sua família. Educação intelectual e moral. Ao focar na educação de Huck, o livro se enquadra na tradição do Bildungsroman, um romance que retrata o amadurecimento e o desenvolvimento de um indivíduo. Como um menino pobre sem instrução, órfão para todos os efeitos, Huck desconfia da moral e dos preceitos da sociedade que o trata como um pária e falha em protegê-lo de abusos. Essa apreensão sobre a sociedade e seu relacionamento crescente com Jim levam Huck a questionar muitos dos ensinamentos que recebeu, especialmente em relação à raça e à escravidão. Mais de uma vez vemos Huck escolher ir para o inferno em vez de seguir as regras e seguir o que lhe foi ensinado. Huck baseia essas decisões em suas experiências, em seu próprio senso de lógica e no que sua consciência em desenvolvimento lhe diz. Na jangada, longe da civilização, Huck fica especialmente livre das regras da sociedade, capaz de tomar suas próprias decisões sem restrições. Através de uma profunda introspecção, ele chega às suas próprias conclusões, sem ser afetado pelas regras e valores aceitos, e muitas vezes hipócritas, da cultura solista. No final do romance, Huck aprendeu a ler o mundo ao seu redor, a distinguir o bem, o mal, o certo, o errado, a ameaça, o amigo e assim por diante. Seu desenvolvimento moral contrasta fortemente com o personagem de Tom Sawyer, que é influenciado por uma mistura bizarra de romances de aventura e ensinamentos da escola dominical que ele combina para justificar suas escapadas ultrajantes e potencialmente prejudiciais.
A hipocrisia da sociedade civilizada. Quando Huck planeja seguir para o oeste no final do romance para escapar de uma maior civilização, ele está tentando evitar mais do que banhos regulares e frequência escolar obrigatória. Ao longo do romance, Twain retrata a sociedade que cerca Huck como pouco mais do que uma coleção de regras e preceitos degradados que desafiam a lógica. Essa lógica errada aparece no início do romance, quando o novo juiz da cidade permite que o pai de Huck, Pap, mantenha a custódia de Huck. O juiz privilegia os direitos de Pap a seu filho como seu pai natural em detrimento do bem-estar de Huck. Ao mesmo tempo, esta decisão comenta um sistema que coloca os direitos de um homem branco à sua propriedade, os seus escravos, acima do bem-estar e da liberdade de um homem preto. Ao comparar implicitamente a situação dos escravos com a situação de Huck nas mãos de Pap, Twain implica que é impossível que uma sociedade que possui escravos seja justa. Não importa quão civilizada essa sociedade se acredite e se proclame ser. Repetidamente, Huck encontra indivíduos que parecem bons, Sally Phelps, por exemplo, mas que Twain tem o cuidado de mostrar que são proprietários de escravos preconceituosos. Este frágil sentido de justiça que Huck encontra repetidamente está no cerne dos problemas da sociedade. Este frágil sentido de justiça. Atos terríveis ficam impunes, mas crimes frívolos como gritar, insultos bêbados levam a execuções. O discurso de Shanburn à multidão que veio linchá-lo resume com precisão a visão da sociedade que Twain dá no livro. Em vez de manter o bem-estar coletivo, a sociedade é marcada pela covardia, pela falta de lógica e pelo egoísmo profundo. Culpa, vergonha. Huck experimenta culpa e vergonha em vários pontos do romance, e esses sentimentos o forçam a questões sérias sobre moralidade. A culpa de Huck está em grande parte ligada à moralidade religiosa que aprendeu com a viúva Douglas. Não muito depois de ele e Jim iniciarem sua jornada, Huck percebe que, ao ajudar Jim a escapar, ele prejudicou a dona de Jim, Srita Watson. Ele explica, entre aspas, a consciência me diz, o que aquela pobre velha fez com você para você tratá-la tão mal? Comecei a me sentir tão mal e tão miserável que quase desejei estar morto. Ali no capítulo 16. Aqui Huck reconhece que quebrou a regra de ouro do cristianismo, que afirma, faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Huck permanece em conflito até perto do final do livro. O ponto de ruptura ocorre no capítulo 31, lá vai spoiler, quando ele se vê incapaz de orar. Huck percebe que em seu coração ele não acredita que Jim deva ser devolvido à escravidão. E dizer isso em uma oração resultaria nele jogando duplo e, portanto, mentindo para Deus. Quando ele finalmente resolve ajudar Jim a escapar pela última vez, Huck elimina os últimos vestígios de culpa. Empatia. O tema da empatia está intimamente ligado ao tema da culpa. Os sentimentos de empatia de Huck ajudam seu desenvolvimento moral, permitindo-lhe imaginar como é estar no lugar de outra pessoa. O tema da empatia surge pela primeira vez quando Huck se preocupa com os ladrões que ele e Jim abandonaram no barco a vapor naufragado. Lembram? Depois de escapar do perigo imediato, Huck fica preocupado com os homens. Abre aspas. Comecei a pensar como era terrível, mesmo para assassinos, estar em tal situação. Fecha aspas. A preocupação de Huck o leva a procurar ajuda. Outro exemplo significativo de empatia no livro aparece no capítulo 23. Lá vai spoiler. Quando Huck acorda com Jim gemendo e lamentando sozinho. Huck imagina que Jim está se sentindo deprimido e com saudades de casa porque está pensando em sua esposa e filhos. Aspas. Acredito que ele se importava tanto com o seu povo quanto os brancos com eles. Não parece natural, mas acho que é. Fecha aspas. Apesar do racismo residual neste comentário, a capacidade de empatia de Huck tem um forte poder humanizador. Aventura. Ironicamente, dado o título do livro, o tema aventura em As Aventuras de Huckleberry Finn tende a evocar uma sensação de imaturidade e faz de conta infantil. O livro começa apontando para trás, para sua prequela, As Aventuras de Tom Sawyer,
e as façanhas infantis que resultaram em Tom e Huck ficando ricos. Leiam o livro. O capítulo 2 dá continuidade a esse tipo de aventura com Tom e sua gangue de salteadores de estrada. Esse espírito de aventura como brincadeira segue Huck além de St. Petersburg, mas as situações da vida real em que Huck e Jim se encontram demonstram frequentemente que a aventura não é o que Tom e seus jogos fizeram parecer. A primeira dessas situações ocorre nos capítulos 12 e 13, quando Huck se emociona com um barco a vapor naufragado, mas foge rapidamente ao descobrir que 3 verdadeiros assassinos estão escondidos por lá. No final do livro, quando Tom... Mais um spoiler. No final do livro, quando Tom retorna e tenta impor um plano excessivamente complicado e romântico para a fuga de Jim, os próprios fundamentos da aventura passaram a parecer a Huck infantis e realistas. Houve uma transformação sobre a percepção da realidade em Huck. Mesmo assim, Huck mantém algum desejo de aventura, o que demonstra quando declara sua intenção de deixar Picklesville e partir para o território. Dinheiro, riqueza. O dinheiro não faz nada além de causar problemas neste livro. Huck reclama que desde que ganhou uma quantia significativa de dinheiro no final do livro anterior, ele teve que sofrer tentativas de civilizá-lo e educá-lo. Nos primeiros capítulos de As Aventuras de Huckleberry Finn, o maior problema que o dinheiro de Huck traz para ele é seu pai, Pup. Pup quer principalmente ter acesso ao dinheiro de Huck para poder comprar mais álcool, e sua capacidade para a raiva e a violência fica clara quando Huck se recusa a entregar qualquer dinheiro. Outros problemas relacionados ao dinheiro surgem após o aparecimento inicial do Duke e do Delphine, que roubam, spoiler, roubam o dinheiro dos cidadãos comuns. Seus golpes causam ansiedade em Huck e causam estragos em todas as pequenas cidades que visitam. A única vez que o dinheiro parece ter um poder redentor é no final do romance, quando Tom dá a Jim $40 para pagar sua viagem de volta ao norte. Para Jim, o dinheiro traz a promessa de libertação. Mas dados os muitos problemas que o dinheiro trouxe ao longo do livro, parece improvável que o dinheiro por si só garanta a liberdade de Jim. Bem, ficamos por aqui nessa análise dos capítulos 14 ao 16. Teremos nova leitura de análise a partir do capítulo 19. Muito obrigado por estarem acompanhando. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.